O curso de Direito dura 5 anos e para exercer a advocacia é preciso fazer o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. O profissional pode trabalhar como autônomo, em grandes escritórios ou prestar concursos públicos. Pode seguir a carreira na magistratura, por exemplo. Um juiz federal recém-aprovado no concurso pode chegar a ganhar mais de R$10.000. O Universo UniABC foi conversar com o juiz-presidente do Tribunal do Júri de São Paulo, Alberto Anderson Filho. No caso Celeste Wood contra Vicksburg Firearms, o júri vota a favor da acusação Celeste Wood. Eles estipularam a indenização em $1 milhão e danos gerais em $110 milhões. Será que o júri popular brasileiro é igualzinho àquele que a gente vê nos filmes? Vamos conversar com o juiz Alberto Anderson Filho, presidente do primeiro Tribunal do Júri, o maior da cidade de São Paulo, que recebe em média mais de 4.000 processos por ano. Ele participou de julgamentos, como o de Suzane von Richthofen e dos irmãos Cravinhos. Doutor Alberto, qual é o papel do juiz no Tribunal do Júri? Bom, eu vou ter que dar uma resposta um pouquinho mais longa para entender bem. O Tribunal do Júri, ele tem uma característica distinta das outras varas criminais. Primeiro explicar que o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida, que são o de homicídio, o infanticídio, a instigação ao suicídio e aborto. Por exemplo, se uma pessoa mata para roubar, não é do Tribunal do Júri, porque o crime é contra o patrimônio e não contra a vida, muito embora tenha matado e tal. Então, o júri julga os crimes dolosos contra a vida. E o processo do júri tem uma peculiaridade. Ele tem duas fases. Uma fase inicial, que convencionou-se chamar de sumário, que é onde o juiz vai ver se é admissível aquela acusação para a pessoa ser julgada pelo júri. Então, mais ou menos tudo aquilo que vai acontecer depois lá no plenário, acontece antes. E o juiz, se entender que há indícios suficientes de que a pessoa foi o autor do crime e que a prova da materialidade, ele então pronuncia. E uma vez pronunciado, depois que não houver mais recurso dessa pronúncia, é que a pessoa vai ser julgada então pelo Tribunal do Júri. Nesse julgamento pelo júri, o juiz não julga, quer dizer, ele não condena nem absolve. Quem faz isso são os jurados. O juiz simplesmente fixa a pena. Mas não é só isso. O juiz faz todo, vamos dizer, a presidência do julgamento, mantém a ordem, vê a questão dos debates, das testemunhas, a incomunicabilidade dos jurados e tal. E ainda existe mais um detalhe. É possível, eventualmente, que haja uma desclassificação do crime. Por exemplo, é uma tentativa de homicídio e os jurados entendem que não foi tentativa de homicídio, a intenção não era matar, mas a pessoa morreu. Então, o crime passa a ser, por exemplo, lesão corporal seguida de morte. E nesse caso, a competência é do juiz. E o juiz tem que dar essa sentença na hora lá quando acaba o julgamento, os jurados vão dizer, olha, é o juiz que tem que julgar porque nós entendemos que é lesão. E aí o juiz é que vai decidir. Então, o papel dele é um papel importante e tal. Ele só não vai dizer culpado ou inocente, mas o resto é tudo por conta do juiz. O senhor falou dos indícios, né, para fazer a pronúncia, a admissibilidade. Uhum. O que é preciso para convencer? Porque, às vezes, o Ministério Público, ele faz a denúncia, sim, mas o senhor não acata. Tá, deixa eu explicar. Em condições normais, todo mundo ouve dizer assim, na dúvida, a gente absolve, não é isso? E é verdade, eu acho que deve ser assim. Ninguém vai condenar alguém estando em dúvida. É melhor absolver. Porém, no júri é um pouco diferente.
Esse na dúvida absolve fica para os jurados. O juiz na dúvida, lógico que tem que ser uma dúvida razoável, não pode ser uma dúvida, ou seja, vamos até falar o contrário então, do indício. Quer dizer, havendo indícios de que foi a pessoa e prova da materialidade, ou seja, nós temos lá alguém que morreu e foi morto de forma violenta e tal, ou seja, foi um homicídio. E há forte suspeita que foi um fulano. Então, a lei fala em indícios suficientes, quer dizer, não é qualquer indício. Aquela história que é comum a gente ouvir às vezes, é assim, lá no bairro todo mundo comenta que foi o Zé que matou, né? Isso não serve, precisa ter mais coisa, precisa ter uma consistência nesse caso. E isso é que o juiz vai fazer, ele vai verificar se há indícios mesmo. Eventualmente, a pessoa até admite que matou e alega que matou em legítima defesa. Se estiver muito bem caracterizada essa legítima defesa, bem provada e tal, o juiz pode até absolver direto e nem manda para o plenário. Mas se a coisa estiver um pouco duvidosa, foi ou não foi, parece que foi, o juiz então vai pronunciar e o jurado é que vai decidir. Até um réu confesso é uma prova relativa. Não quer dizer que ele confessou? É relativa e, veja bem, no júri tem uma curiosidade. Mesmo com o réu confesso e com 10 testemunhas dizendo que foi ele, o juiz, quando 10, eu estou falando o número, não é esse, mas é só para dizer assim, forçar, dizendo que é bastante prova. O juiz não vai dizer, por exemplo, está provado, o juiz tem que dizer assim, há indício suficiente. Parece até bobagem, porque se a prova está toda ali escancarada, né? Mas o juiz tem que falar que são indícios. E qual foi o caso assim, de maior repercussão na sua carreira? Gostaria que você comentasse a respeito. Bom, vamos primeiro dizer o seguinte, que todos os casos são igualmente importantes, tá? Sem exceção nenhuma, todos merecem o mesmo cuidado, a mesma atenção e a mesma dedicação do juiz, enfim, dos funcionários, de tudo mais. É claro que há casos que se tornam mais conhecidos por circunstâncias e então isso desperta vamos dizer, um assédio maior dos meios de comunicação e enfim, o clamor público se torna maior, ou seja, todo mundo fica curioso, comenta o caso e tal. Seguramente eu posso dizer que o caso que eu tive de maior assim, repercussão nesse aspecto de divulgação pelos meios de comunicação foi o da Suzane Richthofen e dos irmãos o Christian e Daniel Cravinhos. Foi o caso mais assim, que teve mais alarde, mais comentário, mais notícia e tal. A pergunta de uma leiga, por que é tão demorado? Porque às vezes dura 5 dias, como foi o caso da Suzane? Bom, tem muitas razões para isso. No caso desse processo, eram 3 réus. Portanto, são testemunhas arroladas por cada um deles e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Já isso atinge um número de 20, por exemplo, que é o máximo nesse caso, né? São 5 5 pela acusação e mais 5. A acusação poderia até mais, nesse caso, porque eram 2 vítimas, então poderia haver um número igual. Mas não eram essas. Então, no homicídio, muitas circunstâncias entram para entender o mecanismo. E nesse caso, os depoimentos ficam longos, os interrogatórios também. Naquela época do julgamento, havia também a possibilidade de leitura de peças em plenário, que era leitura de laudo, de depoimento, enfim, de folhas do processo, para simplificar. O júri presta atenção? Porque é tão demorado? É cansativo, mas a gente presume de forma absoluta que eles prestem. Tomara que eles prestem. Agora, isso às vezes era até uma técnica de defesa e tal, para se tornar cansativo o julgamento, ver se um jurado dormia e conseguia anular e tal. Ou então, enfim, tinha inúmeras razões e às vezes a própria, ou muitas, eu diria até na maioria das vezes, a própria importância das peças que eram lidas. Mas num caso como esse, por exemplo, foi um dia só de leitura de peças.
Tá? Que em condições normais nós fazemos um julgamento num dia, né? E depois vieram os debates, que por conta de... Também na época era diferente a divisão de tempo, eram 3 horas e mais 3 horas por outro, então são 6 horas de tempo de debate. Não houve, naquele caso, réplica e tréplica, mas se houvesse era mais 1 hora. Então, seriam 8 horas de debate. É claro que nós temos que fazer intervalo nesse período. O jurado e o juiz e todo mundo é vivo, cansa, fica esgotado, tem fome, precisa ir ao banheiro e tudo isso acontece. Precisa descansar um pouco, distrair um pouquinho para voltar e prestar atenção, assim, de forma bem atenta e tal. Mas a gente vê muito em filme que às vezes as pessoas advogam em causa própria. No Brasil não pode. Não, poder pode. Assim, desde que ele seja advogado e inscrito na ordem dos advogados, ele pode fazer em causa própria. Só sendo advogado. Claro. Agora no cidadão comum... Não, isso não se pode, recusar... porque ele não tem... Existe, chama capacidade postulatória, que é a capacidade de atuar em juízo, né? Veja bem, a pessoa até pode, em certas situações, advogar em causa própria. Não vejo nenhum problema que isso aconteça, por exemplo, numa ação de despejo, onde ele está pleiteando a desocupação de uma casa porque o inquilino não pagou o aluguel, numa desapropriação que ele diz que a indenização não é baixa. Isso tudo está dentro de uma quadra normal, sem problema. Porém, no crime é estranho um pouco, né? Às vezes a defesa tem que usar certos argumentos que, por exemplo, no júri especialmente, algum argumento para sensibilizar o jurado, né? Para tentar justificar aquela conduta dele, para o jurado aceitar aquilo como uma conduta, enfim, não legítima, mas como excludente de ilicitude, né? E então, às vezes vai dizer, olha, é um homem bom, tem 60 anos, nunca fez nada de errado na vida e tal. É uma coisa, mas eu sou bom, eu nunca fiz nada de errado, fica um pouco pedante, não convence muito. O senhor participou de inúmeros casos. Como é julgar crimes que chocam pela violência, pela crueldade? Então, nós, de certa forma, nos habituamos um pouco com os crimes. E não que isso seja algo que fique indiferente a nós, né? Mas é como um médico, por exemplo, um oncologista que está acostumado a ver os pacientes todos com câncer e muitos deles sem chance de sarar e tal, ele vai ali tentar minimizar um pouco o drama da pessoa, tirar a dor ou fazer coisas do gênero. Claro que se ele for se envolver diretamente e ficar abatido com cada um desses casos, ele vai morrer em 15 dias, né, de tristeza, de depressão, de alguma coisa. Para o juiz também é, de certa forma, um pouco assim. Quer dizer, nós nos habituamos a ver casos. Mas, sem dúvida, há alguns que impressionam mais, chocam mais. Houve um caso uma vez aqui, mas que não fui eu que fiz os julgamentos em plenário e tal, mas quando eu tomei conhecimento foi um caso que me chocou muito e tal. Foi um caso da mãe que tentou matar o filho, menino de 13 anos, a martelada. Nossa. E tal. Uma coisa muito, muito violenta, muito bruta, e de consequência trágica, porque o menino não morreu. Eu digo, vai dizer, não, por quê? Porque se ele estiver vivo, que eu não sei, porque esse caso já tem uns 7 anos, ele ficou completamente vegetativo, ele perdeu mais ou menos 40% da massa encefálica. Nossa. E tal, e era uma pessoa ali inerte na cama e tal, uma judiação. E outros que, por exemplo, eu trabalhei diretamente que não causaram essa mesma coisa. Um caso de um rapaz que matou a avó com um golpe de espada e depois deu mais 50 e tantas facadas na empregada da casa. Eu lembro desse caso. Foi logo depois do fato da usuário de droga. Exatamente, foi um caso que intimamente ligado ao uso de entorpecente. E aqui no tribunal, quantos processos existem aqui? Bom,
Em andamento é difícil, nós temos a estatística assim e tal, mas é difícil falar até porque o número pode gerar dúvida. A média? A média nossa de entrada por ano é de 3.800 a 4.000 casos novos por ano. Isso representa aproximadamente 60% do que acontece na capital. Tá? Há outras 4 varas do júri que o restante é dividido entre elas, de forma mais ou menos equilibrada. Algumas recebem mais, mas isso varia um pouco de época, de região, de situação e tal. O senhor disse que há casos em que o réu não precisa comparecer mais, né? Mas e a questão da videoconferência não ajudaria também na agilidade? Então, a videoconferência sem dúvida que poderia ajudar, especialmente nos casos de réu preso ou em alguma situação de um réu, por exemplo, que não tem possibilidade de locomoção, tá, sei lá, tetraplégico, qualquer coisa do gênero. Isso seria muito interessante. Há muita polêmica sobre a validade ou não da videoconferência. Eu acho que é algo assim que assim, daqui a um tempo não vai ter como não fazer. Tá? Século XXI, tecnologia. Isso aí é ponto pacífico, quer dizer que vai acontecer, vai. Né? O quanto isso vai demorar para a coisa ser bem digerida, bem aceita por todo mundo e tal, ninguém mais alegar que é nulo, que não é e tal. Mas que vai, não tem como. Doutor Alberto, o que há de melhor e pior na magistratura? Difícil, não? É para fechar. Você me pegou bem desprevenido. Uma vez eu respondi uma pergunta só que ela não dizia o que há de melhor. A pergunta era mais no sentido do que é pior, o que é mais difícil. Assim. Eu disse uma coisa. É claro que decidir sobre patrimônio, decidir sobre liberdade e tal das pessoas, e hoje aqui, de certa forma, até um pouco sobre a vida, porque nós temos muito pedido de interrupção de gravidez e que isso não deixa de estar matando alguém se for autorizado. Então, é uma responsabilidade muito grande, sem dúvida nenhuma. É um peso muito grande e tal. E lembrar uma outra coisa, que o juiz é um ser, de certa forma, muito solitário. Porque por mais que ele se relacione, que ele converse, que ele troque ideia e tal, na hora H, quem decide é ele. E quem, para usar uma linguagem bem simples, quem assina a decisão, ou seja, quem assume aquela responsabilidade é ele. Não adianta o outro falar, o outro pode até, vamos dizer isso por absurdo, né, até fazer para ele, e ele vem só para assinar. Mas é o nome dele que está lá. Quem está autorizando, quem está mandando, quem está fazendo, é ele. Né? Então, essa solidão na hora da decisão, ela pesa bastante. De outro lado, nós temos áreas na magistratura que são extremamente, assim, pesadas de um lado e gratificantes de outro. Eu fui juiz da infância e juventude, o antigo juiz de menores, né? E foi uma fase muito triste da minha carreira, me custou muito da saúde e tal, de ver tanta desgraça, tanto problema e tal. De outro lado, existe uma parte também gratificante de coisas boas, com resultado assim concreto que o juiz faz. Eu fui juiz da infância e juventude em Jundiaí e em Campinas. Campinas mais efetivamente, porque era só vara da infância e juventude. E foi uma fase assim terrível, porque a gente via muita coisa triste, enfim, às vezes tem que tirar a criança da mãe porque está maltratada, tem que mandar internar adolescente porque cometeu auto infracional, é muito pesado. Mas de outro lado também a gente fazia muita coisa boa, muito gratificante. E essas boas a gente sempre lembra delas, sempre. Aquilo toda hora vem na cabeça, toda hora... Acaba compensando aquelas que não foram tão boas. Era bom. Doutor Alberto, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa. Eu estou sempre às ordens aqui, e, enfim, quando precisarem ou qualquer coisa, pode contar comigo. Muito obrigada, foi um prazer. O prazer foi meu. Obrigado a todos. O Universo UniABC chegou ao fim. Você pode participar mandando sugestões ou críticas para nadianicolau@uniabc.br. E você sabe, a gente tem um encontro marcado no próximo Universo UniABC.
Um beijo, até lá!